Olá, pessoal, bom dia, nova leitura aqui no nosso canal. Quero agradecer aos comentários, aos feedbacks de vocês, tem sido assim maravilhoso. E vamos continuar. Eu tive que ficar uns 2 dias sem gravar, ainda bem que eu estava com umas gravações aí feitas na frente. Febre, dor de cabeça e tudo mais. Acho que hoje estou com uma carinha um pouquinho melhor. Então, desculpa a cara, às vezes a voz também, mas vai dar tudo certo. Bora lá, a gente tem que continuar, né? E fazer aí o nosso ritmo. O que tem o James Clear fala no seu livro, né, Hábitos Atômicos, né, é que quando você não faz um dia, tá ok. O grande problema para você quebrar a cadeia de ritmo, né, do seu hábito é o segundo dia. Então, o segundo dia é sempre mais perigoso você quebrar o seu hábito. E quando você quebra no segundo dia, aí você está rompendo ciclo e fluxo. Então, aqui a gente está continuando. Vamos lá. Página 33, se prepara aí, o medo de si mesmos. Encontramos um inimigo e somos nós. Pogo. Me lembrou daquele meme, né, em que tira o gorro e é ele mesmo, né? Quem é o cara do contra, o anti, né? É protagonista, um antagonista, é ele mesmo, né? Então, assim, eu acho que realmente aqui nós somos os nossos principais e mais fortes inimigos, né? E tá tudo aqui na nossa mente. À frente se estende uma vastidão de um rio que corre rápido. O remador, recém-instruído no ofício, manobra com nervosismo para evitar a única pedra que emerge na superfície do rio abaixo. Bem no centro, com correntes tranquilas em ambos os lados. Você observa da margem. O remador vai à esquerda, vai para a direita e então bate diretamente na pedra. Quando se age movido pelo medo, o medo se torna real. Os medos do fazer artístico se dividem em duas categorias: o medo de si mesmo e medo da reação dos outros. Em geral, o medo de si impede o sujeito de fazer seu melhor trabalho, enquanto o medo da reação alheia o impede de fazer seu próprio trabalho. Legal esse insight, né? Os dois tipos surgem em várias formas, algumas as quais você talvez ache familiares. Veja este exemplo. Então, o medo de si impede que você faça algo melhor. E o medo da reação do outro faça que você faça algo que seja autoral, algo seu. E se você pensar, isso é pura verdade, né? O artista ele começa a copiar os outros ou copiar tendências e perde o seu estilo próprio que ele estava começando a construir, porque ele vê que tem algo que está vendendo, e isso é importante, né, para qualquer mercado, e ele vê algo que está na hype, e ele fala, poxa, eu também posso fazer isso diferente, posso fazer isso dessa forma. E você não acreditar em si, você vai se auto-sabotar. Então você nunca vai fazer o seu melhor. Você vai ter medo de chegar lá. Porque quando você chega lá, é como se você estivesse chegando no ápice de uma montanha. O que tem mais, né? O que tem mais? Você vai se perguntar. O que tem além disso? Vou ficar parado, travado aí? Complicado, né? Mas eu acho que essas inseguranças, de maneira geral, isso é uma insegurança pessoal, tanto para dentro quanto para fora. Elas são limitadoras. Fingimento. O medo de que você esteja apenas fingindo fazer arte é a consequência facilmente previsível de duvidar das suas credenciais artísticas. Afinal, você conhece melhor do que ninguém a natureza acidental do muito do que aparece em arte. Sem falar que é todos aqueles elementos que você sabe terem se originado a partir de outros, e até alguns que você nunca sequer quis referenciar, mas que
as pessoas encontram em seu trabalho. A partir daí, basta um pequeno passo para você achar que está apenas emulando em ser artista. É fácil imaginar que artistas de verdade sabem o que estão fazendo e que eles, ao contrário de você, têm o direito de se sentirem bem consigo e com a própria arte. O medo de não ser artista de verdade faz com que você subestime sua obra. O abismo se alarga ainda mais quando o seu trabalho não vai bem. Quando felizes coincidências não acontecem ou quando sua intenção não está rendendo frutos. Se você aceitar a premissa de que só pessoas extraordinárias podem criar arte, esses períodos ruins vão servir apenas para confirmar que você não é uma delas. Mas antes de jogar tudo fora em troca de um trabalho burocrático, considere as dinâmicas que estão em jogo. Tanto fazer como apreciar arte requerem um investimento contínuo de energia, e muita energia. Nos momentos de fraqueza, o mito do extraordinário oferece a desculpa para um artista desistir de fazer arte e a desculpa para um apreciador desistir de entendê-la. Enquanto isso, artistas que persistem se tornam perigosamente autoconscientes da sua criação. Se você duvida que isso possa ser um problema, tente trabalhar de forma intuitiva ou espontânea, enquanto avalia conscientemente o efeito de cada ação que faz. E acrescente predominância da arte reflexiva, a arte que olha para dentro, pegando si mesma como assunto, pode, em um grau, acabar apenas ilustrando as tentativas do artista de tirar alguma vantagem desse espetáculo. Arte que fala de arte gerou toda uma escola de crítica em torno da premissa comprovadamente verdadeira, mas limitada, de que o trabalho dos artistas está sempre redefinindo o conceito de arte. Esta abordagem trata da questão o que é arte, como um tema legítimo, sério e até espinhoso, mas despende pouca energia na questão de o que é fazer arte. É claro que isso está desequilibrado, afinal, se houvesse uma redefinição constante de o que é xadrez, você possivelmente ficaria um pouco desconfortável em tentar jogá-lo. Você até poderia entrar em uma partida se limitando a alguns movimentos fáceis e já viu funcionar para outros. E, mais uma vez, você concluiria que, já que não tem certeza do que é xadrez, você não é um jogador de verdade e estivera só fingindo ser enquanto mexia nas peças. Você poderia até, sem segredo, passar a acreditar que merece perder. Na verdade, você poderia, inclusive, parar de jogar para sempre. E esse cenário parece desanimador quando falamos de xadrez. É também desencorajador, que é tão comum quanto relacionado à arte. Mas, mesmo que você sinta estar apenas fingindo ser artista, não há como fingir que está fazendo arte. Você realmente faz arte. Eu acho que esse remonta ao... Desculpa estar lendo tão mal hoje, é dor de cabeça. Eu acho que isso remonta sempre a autossabotagem em que o artista, ou, né, vamos expandir aí de área puramente artística, mas para a área criativa, vamos dizer assim, né? Então, a galera que trabalha, sei lá, em agência de publicidade, em canal de televisão, em vitrinismo, em, né, cenografia,
qualquer área criativa, qualquer área não diretamente e obviamente criativa, mas que precisa sim de uma criatividade para, sei lá, para resolver problemas, para resolver, né, cálculos matemáticos até, coisas de laboratório, né? A gente não fica só nisso. Mas eu acho que a autossabotagem, de você ter, sei lá, 20 anos de fazer arte e você ainda assim achar, cara, não, eu tô aqui só um hobby. Não, aqui eu vendo alguma coisinha ou outra, eu faço uma aula aqui ou outra e não desenvolvo isso bem. E a pessoa nunca passa, né? Para um ponto em que ela realmente se coloca na posição de ser artista, de se autodenominar artista, que a gente falou nos outros capítulos, né? Que é uma coisa difícil. Mas ela, depois de 30 anos, 20 anos, ela ainda acha que está fingindo, brincando, ou tendo um hobby de fazer arte, né? Ela não se posiciona. Esse movimento é sempre muito complicado, né? É sempre muito difícil. E tem gente que vai passar a vida não se autodenominando artista, apesar de ser, ou se sabotando quanto a isso, né? Não se deixando ser artista, dá o passinho além, né? E é muito confortável, na verdade, é muito confortável você permanecer nesse mundo do gerúndio. Quando você está no mundo do gerúndio, por exemplo, terminou essa tela? Não, eu ainda estou pintando, eu ainda estou desenvolvendo, eu ainda estou fazendo. Que legal, achei ela bem interessante, tá? Então eu quero ver quando termine. Ok. Quando você fala, acabei, tá pronta, tá para vender, tá lá na exposição, tá lá não sei o quê, você tira o gerúndio. Você não está mais fazendo, você já fez, você não está pintando, você já pintou, você não está finalizando, você já finalizou, você não está indo, né? Acabou. E quando você acabou, você não tem mais desculpa. Porque quando você está no indo, você tem desculpa. Não, essa cor tá assim, mas é porque eu ainda tô finalizando, eu ainda tô fazendo, eu ainda tô pensando aqui como é que eu vou resolver essa parte aqui da tela. Mas obrigada por me falar. Você ainda tá fazendo. Então você não aceita as críticas e os comentários, e você tá protegido atrás desse NDO, né? Fazendo, né, pintando, porque você ainda não está finalizado. Mas quando você finaliza, você publica um livro, acabou. Não tem mais. Porque eu estava pensando em cortar uma parte aqui. Não, meu filho, você publicou. Tem o código de barras. Acabou o seu pensando. Se você for pensar, é para uma segunda edição, que é uma coisa nova, ou é para um projeto novo. Aí você vai ficar pensando durante um tempo. Mas tem muita gente que se protege, e aí está se protegendo né, dessa insegurança, desse mundo de você viver no ringue, né? Aí o que você acontece? Você leva porrada, você sua, você sangra. No ringue acontece tudo isso. E você se protege na arquibancada do gerúndio. Não, eu ainda estou fazendo, eu não terminei. Você vai ver depois. E cria um escudo. NDO. O escudo perfeito para qualquer pessoa que não tenha coragem suficiente de ser o que de repente ela já é. O escudo NDO, né? Isso é interessante. Mas mesmo que você sinta estar apenas fingindo ser um artista, não há como fingir que está fazendo arte. Vá em frente. Tente escrever uma história enquanto finge que está escrevendo uma história. Não dá. Sua obra pode não ser o que os curadores querem exibir, ou o que os editores querem publicar, mas isso é um problema completamente diferente. Você cria boa arte quando, em outras coisas, faz um monte de trabalhos que não são muito bons e vai, aos poucos, peneirando as partes ruins, as partes que não são suas. Isso se chama feedback. É um caminho mais rápido para aprender sobre a sua visão.
também se chama fazer o seu trabalho. Afinal, alguém tem que fazê-lo e você é a pessoa mais próxima disponível para isso. Página 36, vamos para talento. Dizem que talento é o que vem fácil. Então, cedo ou tarde, é inevitável chegar a um ponto em que o trabalho não vem fácil e, é bem como você temia. Errado. Qualquer coisa que você tem é suficiente para fazer o seu melhor. Não há desperdício maior do que se preocupar com quanto talento você tem. Mesmo assim, nenhuma preocupação é mais comum do que essa. Isso acontece, inclusive, entre artistas já renomados. Talento, se é que ele existe, é um dom e não uma coisa que o próprio artista constrói. Essa ideia não é nova. Platão argumentava que toda arte é um presente dos deuses, canalizado pelos artistas que estão fora de si para de forma bem literal, na visão dele, quando criam. Mas Platão não é o único filósofo do pedaço. Embora uma descrição explique bem o funcionamento do oráculo de Delfos, de pessoas com síndrome de sábio e de alguns pastores de TV, é difícil encaixá-la na maior parte dos eventos do mundo real. Se talento fosse um pré-requisito, então quanto melhor a obra, mais fácil teria sido criá-la. Mas, infelizmente, é raro o destino ser tão generoso. Para cada artista que desenvolve uma visão madura, com graça e rapidez, inúmeros outros nutriram sua arte de forma trabalhosa através de uns períodos férteis ou outros de seca, de falsos começos ou de explosões de avanço, através de mudanças sucessivas e significativas de direção, meio e temática. Talento pode até ajudar alguém a passar pelos estágios iniciais de forma mais rápida, mas sem um senso de direção ou um objetivo a alcançar, não fará muita diferença. O mundo está cheio de pessoas abençoadas com dons grandiosos, algumas dotadas de talentos impressionantes, mas que nunca produzem nada. E quando isso acontece, o mundo logo deixa de se importar se elas são talentosas ou não. A melhor das hipóteses, o talento permanece uma constante e aquelas que dependem apenas desse dom, sem se desenvolver além dele, logo atinge um ápice e cai no esquecimento. O exemplo dos gênios só reforça essa verdade. Os jornais amam publicar notícias sobre prodígios da música que aos 5 anos de idade formaram solos de recitais, mas raramente lemos de alguns deles que virou Mozart. A questão é que, independentemente de um dom inato, Mozart também foi um artista que aprendeu a trabalhar a sua obra e se desenvolveu a partir daí. Nesse aspecto, ele divide um traço comum com o restante de nós. Artistas melhoram ao aprimorar suas habilidades e ao adquirir novas. Eles melhoram aprendendo a trabalhar, aprendendo com o ato de trabalhar. Eles se comprometem de coração com o ofício e fazem jus a esse comprometimento. Portanto, quando você se pergunta, então por que não é fácil para mim? A resposta provavelmente é, porque fazer arte é difícil. Você, enfim, se importará com o que você faz, não com a facilidade do processo. Aqui na tabelinha, uma breve digressão no qual os autores tentam responder ou desviar de uma objeção. Você, por acaso, não estão ignorando o fato de que as pessoas têm habilidades radicalmente diferentes? Resposta: não. Mas se as pessoas são diferentes e cada uma delas fizesse seu melhor, os mais talentosos não fariam obras melhores e os menos piores? Sim.
e esse não seria um mundo maravilhoso para se viver? Talento é uma armadilha, é uma ilusão. No final das contas, as perguntas objetivas sobre talentos se resumem a: quem se importa? Quem vai fazer isso? Quem vai saber disso? Que diferença isso faria? E as respostas objetivas são: ninguém, ninguém e nenhuma. Meu filho, ninguém se importa, ninguém vai saber disso. E que diferença isso faria? Nenhuma. É verdade. Aqui me lembrou muito a questão do projeto final, né? Vamos supor, você chama um bombeiro na sua casa, ele fica um dia, cara, fazendo um monte de coisa, e um monte de coisa não, resolvendo um problema, né? Mas vai ali, pega ali, compra um negócio, vai na rua, não sei o que, blá blá blá, tal, resolve, sei lá, o encanamento. Te cobra um preço, ok. Aí vem um outro que olha aquilo, dá uma olhada, muito rapidamente fala: o problema é X. Vou te cobrar Y e vou fazer aqui. Pode? Pode, ok. É o mesmo X do outro cara, mesmo X do outro cara. Ele chega 5 minutos, sem sujar nada da sua casa, sem passar o dia inteiro na sua casa e você, gente, esse homem tá aqui ainda, eu tenho que fazer um monte de coisa. Ele vai lá, pronto, conserta. Esse segundo cara, ele demorou anos, ele estudou anos, ele chegou lá, ele foi certeiro, ele entendeu o que era, ele resolveu rápido, ele não te pentelhou, ele não ficou na sua casa, ele não sujou. Mas você vai sair com um sentimento, ouve isso, você vai sair com um sentimento de que, cara, você pagou muito para ele, para um negócio que é resolvido em 5 minutos e foi muito fácil. E para o outro, você vai sair com o sentimento: tudo bem, encheu o meu saco, ficou aqui o dia inteiro, não me deu, né, privacidade aqui na minha casa, eu tinha que fazer muita coisa, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou isso, ele não sei o quê, ele suou aqui, ofereci uma água para ele, nossa, ele passou não sei o quê e tal. O seu sentimento com esses dois vai ser muito diferente. E vai ser tipo: eu paguei muito para um cara que fez isso em 5 minutos e foi embora, e o outro você vai dar até mais valor. É uma coisa complicada, né? É uma coisa complicada. Muitas das perguntas que fazem para artistas é: quanto tempo você demorou para fazer essa obra? A minha obra é espatulada, né? Ela remonta ao pontilhismo. Então é uma espatulada, pega tinta, outra espatulada, pega tinta, outra espatulada, pega tinta, e assim vai fazendo. É um trabalho demorado. Você já batendo o olho, você já sabe que é demorado. E a maior pergunta que a pergunta que eu mais recebo é: nossa, quanto tempo demorou para fazer isso? Porque realmente, né, realmente demora. Mas eu quando eu recebo essa pergunta, eu tenho noção de que a pessoa vai atrelar o valor da obra com o valor que ela dá ao tempo que eu vou falar. E quanto mais tempo eu falo, mais impressionada a pessoa fica. Né? E é uma coisa impressionante, porque aquilo vai te fazer dar valor. Mas isso, eu fico pensando, isso não me diz nada, sabe por quê? Se eu falar o quê? Uma semana, isso não diz nada. Posso ter trabalhado 2 horas a cada dia. Ou eu posso ter trabalhado 13 horas a cada dia, e aí eu acordava e pintava, e ia trabalhando de uma forma de mosaico, que eu pintava aqui, deixava aqui secar, aí depois eu vinha para cá para não perder tempo, aí eu pintava aqui, aí aqui tinha que secar, eu vinha para cá, aí aqui tinha que secar, eu vinha para cá, e eu não parava. E eu posso falar com você assim, 3 dias, você vai achar pouco, mas de repente foram, sei lá, 20 e poucas horas em 3 dias, entendeu? Essa noção de tempo, de talento e de valor que se dá a uma coisa é muito subjetiva. É muito subjetiva. Eu acho isso muito bizarro. E a pessoa fala: não, o talento, eu acho que também tem muito disso. Acho que tem essa coisa subjetiva da pessoa ficar julgando
E, na verdade, tem muito trabalho além de talento. Tem muito trabalho além de talento, sabe? Não é só nasci com esse dom. Nasci com esse dom. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma pré-disposição a entender, a saber, a navegar nos meandros dessa arte X, no caso, sei lá, a pintura. Ter uma facilidade de entender cor, de entender textura, perspectiva, de entender desenho, né? Eu tenho uma facilidade disso. Mas se realmente eu não gastar as horas necessárias, e a gente for pensando assim nas 10.000 horas, né, do Malcolm Gladwell que colocou lá, de trabalho deliberado, ele coloca essa palavra, e as 10.000 horas, mas se você for entender as 10.000 horas, não são 10.000 horas, são 10.000 horas de trabalho estratégico, são 10.000 horas de trabalho inteligente, são 10.000 horas de trabalho em que você está se forçando ao seu limite. Não são apenas 10.000 horas, uma contagem no relógio. Quem está contando no relógio e deixando o tempo passar para chegar às 10.000 horas e achar que com isso, nossa, agora eu tenho as 10.000 horas. Não entendeu o jogo. Não entendeu que a estratégia e a inteligência é muito mais importante nesse seu processo criativo e de colocar horas de trabalho. Horas de trabalho não é tão mais importante do que estratégia e inteligência de trabalho. Às vezes, com 5.000 horas de trabalho inteligente, você faz muito mais do que 10.000 horas de trabalho deliberado, né? É isso. É muito diferente. Eu acredito que há uma predisposição, eu não acredito assim, muito raramente. O dom é só uma faísca, né? E aqui ele fala, olha que interessante que aqui ele fala, é uma armadilha, é uma ilusão, né? Eu tenho para mim uma faísca, é isso que eu penso. Ela pode dar e logo parar. E aí acendeu nas pessoas que você tem ali, né? Uma predisposição, um talento, um dom para aquilo. E você não vai seguir esse caminho, e você não vai não sei o quê, e você não vai não sei o quê. E as pessoas vão colocar todo né, uma psicológico, uma pressão psicológica em cima de você. Mas, olha que legal, quando há uma faísca, é o dom. Você vai aproveitar essa faísca para fazer um fogo para te aquecer à noite. Aí você usou a potência da faísca com a sua inteligência, estratégia, tempo, e você ficou lá na pedra, trabalhando aquela faísca e potencializando e crescendo aquela faísca. Mas para quem já fez fogo, né, uma fogueira, a partir de uma faísca do nada, já entendeu que é muito difícil você fazer ela crescer. A primeira faísca é um boost, é um gás na sua motivação. Porque, poxa, há algo aqui que eu posso trabalhar em cima. Mas para você trabalhar em cima de forma inteligente, estratégica e subir aquilo para uma fogueira, é muito trabalho. É muita coisa que tem que se colocar em cima. Não é fácil. Talento apenas é uma ilusão que pode te levar a nada. O trabalho deliberado, inteligente em cima, que não conte o tempo, mas conte a estratégia, aí sim. Aí sim. Se você não conhece as 10.000 horas, tenta entender as 10.000 horas de uma forma inteligente. Ele não está falando de horas. E o mais importante ali não são horas. É o menos importante. Mas eu acho que ele focou tanto nisso que ele fez com que o argumento dele ficasse focado em tempo. Não é isso. Porque, primeiro, a intensidade distorce o tempo. E essa é a grande fórmula para você navegar pelo tempo, tendo muito mais tempo possível. Intensidade.
E ele não fala isso. Mas é a coisa mais importante que eu aprendi nos últimos anos. A intensidade distorce o tempo. Pensa nisso. Como é que você vai fazer para ter mais tempo na sua vida? Fica a dica.